Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, uma alegria estar aqui reunidos com vocês, para meditarmos a palavra de Deus, para juntos conhecermos melhor a Deus nosso Senhor, Hoje vamos ver um pouco sobre a promessa do Pai. Nosso Senhor prometeu algo para nós. Ou melhor, nosso Senhor prometeu alguém para nós. E hoje vamos ver quem Ele prometeu e para que Ele prometeu. Vamos iniciar, obviamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, estarmos aqui na presença de Deus. Queria com você, meu irmão, minha irmã, invocar a presença do Senhor. Invocar a sua poderosa presença em nosso meio, para que Ele possa nos falar ao coração. Senhor Jesus, nós nos colocamos, eu e meus irmãos que estão nos ouvindo, inteiramente em Tua presença. Com os corações que estão aflitos, eu coloco o Senhor na Tua presença. Eu coloco estes corações no Teu sagrado coração, para que o Senhor Jesus possa tocá-los nesse momento. Que o Senhor possa tocar a mim, Senhor Jesus. Possa tocar a mim para que eu fale aquilo que o Senhor quer que eu fale. Faça, Senhor, das minhas palavras as Tuas palavras, Senhor. É isso que te pedimos, Senhor, a Tua presença. E claro, Senhor, nós não podemos nos esquecer daquela que intercedeu ao Senhor quando faltou vinho. E agora vamos pedir a intercessão de Maria, para que também ela possa se fazer presente aqui em nosso meio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre a promessa do Pai, que é, obviamente, o Espírito Santo. O Senhor, primeiro ponto, vou dividir essa pregação em 4 pontos. Primeiro ponto, Jesus promete o Paráclito. Jesus promete o Espírito Santo. Quero pegar 2 passagens da Bíblia para você e eu meditarmos. A primeira está em João, capítulo 16, versículo 7. João 16, 7, que vai dizer o seguinte: No entanto, eu vos digo a verdade, é de vosso interesse que eu parta, pois, se não for, o Paráclito não virá a vós, mas se for, enviá-lo-ei a vós. Então, Jesus fala da sua partida deste mundo. É necessário que ele partisse para junto do Pai, porque de lá, junto do Pai, ele enviaria o Espírito Santo. Por que Paráclito? Paráclito, do grego paráclitos, significa defensor, significa advogado. Então, se ele é o advogado o que ele faz? Ele advoga, ele defende. O Espírito Santo, meus irmãos, vem em nossa fraqueza para nos defender das nossos próprios pecados. O Espírito Santo, ele vem para nos defender dos nossos próprios erros, levar as nossas orações, levar os nossos pedidos ao coração de Deus Pai. É esse o trabalho do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo, é levar o nosso coração ao coração de Deus, lá no céu. Outra passagem, Atos 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que vai dizer assim: Mas recebereis uma força. Mas recebereis, o verbo imperativo, recebereis. Acho que é imperativo mesmo. Eu sou meio ruim de português, então não liguem não. Mas recebereis uma força. Que força é essa, meus irmãos? Que Lucas, que escreveu o Atos dos Apóstolos, está dizendo que Jesus disse,
Lucas está remetendo a palavras de Jesus. Recebereis uma força. Que força é essa? A do Espírito Santo, que descerá sobre vós. O Espírito Santo descerá sobre vós. Para quê? E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Jesus promete uma força. Que força que é essa? É uma força sobrenatural. Jesus promete uma força sobrenatural, que é a força do Divino Espírito Santo, para que nós possamos ser testemunhas. Então, o Espírito Santo que recebemos no batismo nos impele a darmos testemunhas de Cristo, a sermos testemunhas de Jesus. Se eu e você fomos batizados um dia, lá quando criança ou quando adulto, adolescente, não importa, foi para que nós dessemos testemunhas que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Foi por isso que o Espírito Santo veio, para que nós possamos ser testemunhas que Jesus Cristo é o Senhor. Não foi para dar um complemento, mas foi para levar a plenitude às situações, plenitude da santificação e sermos, repito, testemunhas oculares que Jesus Cristo é o Senhor. Segundo ponto, Deus promete o Espírito ao longo da história. Por que Deus, ao longo da história, desde Adão e Eva, vamos pegar, até hoje, até a Jesus Cristo, né? Até João Batista, o nascimento de Jesus, Deus promete o Espírito Santo ao longo dos profetas. Por quê? Como eu falei no episódio passado, na pregação passada, o Espírito Santo era dado para uma missão específica. Por exemplo, os profetas eram escolhidos por Deus, eram cheios do Espírito Santo para anunciar ao povo a boa nova, né? Para anunciar ao povo a chegada do Messias, para anunciar ao povo as palavras de Deus. Os reis, eles eram ungidos pelos profetas, recebiam o Espírito Santo, mas para governar. Depois do Espírito Santo, depois de Jesus Cristo, o Espírito Santo foi dado para todos. Todos foram cheios do Espírito Santo. A gente vai ler isso em Atos 2. Todos ficaram repletos do Espírito Santo, não é? Mas por que então Deus, ao longo da história, prometia o Espírito Santo? Ele prometia, como vai dizer em Ezequiel, para tirar o coração de pedra do homem. O homem tinha um coração endurecido por causa do pecado e sermos um só povo e Deus ser um só Deus, o nosso Deus. O homem tinha um coração de pedra, enraizado pelo pecado, e Deus, com o seu Espírito, tira esse coração de pedra, ou seja, tira o pecado do coração do homem e dá um espírito novo. Dá um coração de carne, um coração que seja capaz de amar a Deus e amar o próximo, como a mim mesmo, que é o cumprimento da lei de Deus. Porque Deus quer ser amado e adorado novamente. O Espírito é dado ao nosso tempo para que em espírito e em verdade nós possamos adorar a Deus. E como adorar em espírito e verdade? Se é para adorarmos em espírito e verdade, como fazer isso? Como adorar? Porque a adoração a Deus é o fundamento de toda religião. Se nós somos religiosos, não importa a religião que nós somos. Se nós somos religiosos, católicos, evangélicos, né? Temos como fundamento a adoração a Deus. O homem, ele nasce com um desejo de buscar a alguém, de adorar a alguém, de ser submisso a alguém, né? E esse alguém é um ser sobrenatural. Para nós, Deus, né? E a adoração é uma total submissão, é uma total dependência à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus?
Isso é você que tem que perguntar na sua vida. Senhor, qual é a vontade do Senhor na minha vida? Você já parou para perguntar isso? Qual é a vontade de Deus na sua vida? Né? A vontade de Deus, meus irmãos, é que façamos aquilo que Ele quer que façamos. A vontade de Deus é que Ele quer que nós sejamos aquilo que Ele quer que sejamos. Santos e irrepreensíveis diante de Deus e diante dos homens. Deus não quer santos. Deus nos quer santos. Perfeitos. Assim como vosso Pai Celeste é perfeito, sede também vós perfeitos. Né? A adoração, essa é uma frase minha. A adoração é a semente de discípulos. A adoração é a semente de discípulos. A adoração do pão da vida. A adoração a Cristo Eucarístico. Quando nós reconhecermos que Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia, precisaríamos de policiais nas portas das igrejas, porque não aguentaria as filas para adorar Jesus. Mas nós vemos nas igrejas hoje, igrejas quase vazias. Não se tem aquela adoração, aquela veneração a Cristo Eucarístico. Aquela piedade a Cristo Eucarístico. Porque nós não reconhecemos mais que Jesus está presente na Eucaristia. Perdemos a fé, meus irmãos. Nós perdemos a fé. Mas a fé que é capaz de mover uma montanha. Se tivermos a fé do tamanho do grão de mostarda, nós reconheceríamos que Jesus Cristo é o verdadeiro pão da vida, que Ele se faz presente na Santíssima Eucaristia. Se tivermos a fé do tamanho do grão de mostarda, mas infelizmente nem isso nós temos. Nem do tamanho do grão de mostarda, que é desse tamaninho, nós temos a fé. Porque nós não acreditamos que Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia. Isso é uma coisa triste. Mas hoje o Senhor convida você. O Senhor não convida. Hoje o Senhor faz uma proposta, mas o Senhor, Ele faz uma advertência. Faz uma chamada importante. Venham e me adorem. Porque Deus, Ele não precisa ser adorado. Nós é que precisamos adorar a Deus. Porque como dizia Padre Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, quem não adorar não vai aguentar. É só na adoração de pé, de joelhos. Por que nós adoramos de joelhos? Porque quando nós cair, o tombo é menor. Quem adora de pé, se ostentando, e fica falando palavras bonitas, se ostentando lá na frente, como nós conhecemos pessoas assim, tem mais chance de cair e o tombo ser mais feio, machucar mais. Por isso que nós adoramos de joelhos, porque o tombo é menor se nós cairmos. Entende o que eu estou falando, a comparação? De pé, de joelhos. O que significa isso, de pé, de joelhos? De pé, de prontidão para adorar. De pé, de joelhos, de prontidão para adorar. Nós devemos estar dispostos a adorar a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e nosso Deus, porque um dia Ele nos tirou o coração de pedra e colocou em nós um coração de carne. E hoje, mais uma vez, você que está ouvindo, Ele está colocando um coração de carne no lugar do seu coração de pedra. Amém? Assim seja, né? Terceiro ponto. Diferente do Antigo Testamento, o Espírito hoje é derramado de maneira perene. Imagina uma chuva tranquila, sem escândalo, né? Tempestade, sem escândalo. Imagina uma chuva tranquila, mas que dura quase o dia todo, perene. Aquela chuvinha perene. É assim o derramamento do Espírito, sem alarme, sem escândalo, né? Sem escândalo, mas de maneira tranquila, porque o Espírito Santo, ele traz paz, ele traz suaveza, suavidade no nosso coração, ele traz paz, a paz que vem de Deus, mas de maneira perene.
que significa isso? De maneira que nunca vai acabar. Qual que é o nosso papel para receber o Espírito Santo prometido por Jesus? Querer. A única coisa que nós podemos e devemos fazer é querer, é desejar o Espírito Santo. Porque onde o Espírito Santo vem, ele transforma tudo, ele não deixa nada igual. O dedo de Deus, ele toca e muda, transforma, muda tudo. Essa é a grande graça de receber o Espírito Santo. Ele nos transforma tudo. Aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. Coisas que nem nós conhecemos, coisas que nem nós podemos imaginar. Mas o Espírito Santo é Deus e Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o que está no nosso interior, não é? Então o Espírito é derramado de maneira perene, sempre que desejarmos. O Espírito é derramado. Se eu desejar de manhã, o Espírito é derramado. Se eu desejar à tarde, o Espírito é derramado. Se eu desejar no meio do dia, o Espírito é derramado. Se eu desejar no meio da noite, o Espírito é derramado. Porque o Espírito é derramado de maneira perene. Quarto e último ponto. Deus, Jesus, né? Ele promete o Espírito e cumpre essa promessa, ou seja, ele derrama o Espírito para que possamos participar da vida nele. Para que possamos participar da vida nele. Né? Para que possamos participar da vida nele. Entende? As colocações. Porque antes éramos mortos pelo pecado, mas com o Espírito agora temos vida. E vida em abundância. Foi que Jesus veio. Ele prometeu, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E essa vida é nos dada por meio do seu Espírito, que nos coloca, como eu disse no podcast passado, no episódio passado, né, na pregação passada, o Espírito ele nos tira o pecado e nos traz de volta ao seio da Trindade. Ou seja, ele nos dá vida. Ele nos dá vida. E vida em Jesus, vida em Deus. Interessante que a obra da salvação, ela não termina na cruz. A obra da salvação, ela se perpetua até hoje, pela presença do Espírito. Ah, meus irmãos, vamos desejar o Espírito Santo, vamos desejar que ele entre em nosso coração, tire o coração de pedra e põe um coração de carne, para que complete em nós o plano da salvação, a obra salvífica que Jesus Cristo veio fazer na humanidade. O que precisa, o que falta para você desejar o Espírito Santo é tirar o orgulho do seu coração, é tirar o coração de pedra. E isso quem faz é o Espírito Santo, porque ele nos dá um coração de carne. Queira, meu irmão, deseje, inflame o seu coração de desejo de receber o Espírito Santo, porque ele transforma a sua vida para algo melhor, algo que você nunca vai poder imaginar como é. O Espírito Santo, ele vem. O Espírito Santo, ele vem. Se você não sabe como pedir o Espírito Santo, apenas diga de coração sincero, vem Espírito Santo. Que ele vem. O seu vem Espírito Santo pode ser a oração mais sincera que você pode fazer. Não precisa ser palavras bonitas, encher linguiças nas suas orações. Apenas deseje o Espírito Santo de forma simples. Porque nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eu costumo falar isso, sem o Espírito Santo nós não somos nada. Sem o Espírito Santo nós não somos ninguém. Para sermos realmente quem nós somos, nós precisamos do Espírito Santo que nos santifica, que nos faz participantes da vida em Jesus, que nos faz participantes do corpo místico de Cristo, que é a igreja, que é alimentada pelo Espírito Santo, onde Cristo é a cabeça.
Não se separa a cabeça do corpo, ou seja, não se separa Cristo da igreja. E nós somos os seus membros, então não se separa Cristo de nós. E se é o Espírito Santo que alimenta a igreja, supostamente ele alimenta os seus membros. Então, quem nos une entre nós e Jesus Cristo é o elo do Espírito Santo. É o elo do Espírito Santo. Nossa pregação é curta, mas é cheia de sentido. Não importa quanto tempo durou essa pregação. O que importa é que você foi tocado pelo Espírito Santo nesse momento. O que importa é que você está abrindo o seu coração ao Espírito Santo. E reflita o que falta a você fazer parte dessa obra salvífica. O que falta a você, meu irmão? Deus abençoe você. Estou orando por cada um de vocês, para que o Espírito Santo possa tocá-los cada vez mais. E assim, serdes inundados do Espírito Santo. Peça, Espírito Santo, inunda meu ser. Vem incendiar meu coração. Aviva minha vida com a tua unção. Faça essa oração no seu interior, na sua casa, onde você estiver. Espírito Santo, vem incendiar meu coração. Aviva minha vida com a tua unção. Porque ele vem. Só desejar que ele vem. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e sempre estaremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, não importa o dia que você estiver escutando, o horário que você estiver escutando, mas abra, novamente eu peço, abra a ação do Espírito Santo. Fique com Deus e até breve.